Isso aconteceu há alguns meses atrás, mas ainda me afeta como se fosse ontem. Aquela manhã começou como qualquer outra de terça-feira. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios em Tóquio, onde fechamos um contrato milionário com investidores japoneses. Estava exausta da viagem, ainda com jet lag, tomando meu café na varanda que dá vista para os jardins, quando meu celular tocou com o alerta da câmera de segurança. No início, achei que fosse apenas o carteiro ou alguma entrega que eu não estava esperando. Mas quando olhei para a tela, quase derrubei a xícara. Meu coração disparou de um jeito que não acontecia há anos. Pensei que talvez estivesse tendo alucinações por causa do cansaço, então pisquei várias vezes, mas eles continuavam lá. Fiquei paralisada por alguns minutos, sem saber o que fazer. Parte de mim queria ignorá-los completamente, fingir que não estava em casa. Outra parte queria abrir o portão só para ver as expressões nos rostos deles quando me vissem pessoalmente depois de tanto tempo. E não como a menina insegura que saiu de casa com apenas uma mala e o dinheiro da vovó, mas como a mulher bem-sucedida que me tornei apesar deles. Sentei ali, contemplando minhas opções, enquanto observava meu pai tentar o interfone pela terceira vez. Ele parecia mais velho, mais encurvado do que me lembrava. Diane estava nervosa, ajeitando o cabelo e a roupa a cada poucos segundos, olhando ao redor como se estivesse desconfortável por estar em um bairro onde claramente não pertencia. Foi nesse momento que notei o carro deles estacionado na rua. O mesmo Corolla velho de sempre, agora com mais alguns arranhões e a pintura ainda mais desbotada. A ironia da situação não me escapou. Eles, que sempre me fizeram sentir inferior, que investiram tudo no meu meio-irmão prodígio, estavam agora ali, parecendo pequenos e fora de lugar diante dos portões da minha mansão de 3 andares. Lembrei-me de todas as vezes que meu pai disse que eu estava sonhando alto demais, quando falava sobre meus planos de negócios, de como Diane revirava os olhos quando eu mencionava querer estudar programação. Por que não faz algo mais adequado para meninas? Ela costumava dizer. Seu irmão é quem tem talento para essas coisas técnicas. E agora? Onde estava meu querido meio-irmão? Última vez que ouvi falar dele através de um conhecido em comum, estava desempregado e morando no porão da casa deles, após ter desistido da faculdade que eles tanto se sacrificaram para pagar. Finalmente decidi atender o interfone. Quem é? Perguntei, fingindo não saber. Houve um momento de silêncio, como se eles estivessem surpresos que alguém realmente respondeu. É o seu pai, ele disse com uma voz que parecia pequena através do alto-falante. Estamos aqui, com Diane. Podemos conversar com você? Fiquei em silêncio por alguns segundos, deixando que o desconforto do momento persistisse. Parte de mim queria dizer não, mandá-los embora e voltar para minha vida cuidadosamente construída onde eles não existiam. Mas outra parte, talvez aquela menina de 7 anos que ainda tentava desesperadamente ganhar a aprovação deles, estava curiosa. O que eles queriam depois de todo esse tempo? O que poderia ser tão importante para rastrearem meu endereço? Então respondi. Estou ocupada agora. Tenho uma reunião em meia hora. Era mentira, mas não queria que eles pensassem que eu largaria tudo para recebê-los. Mas vocês podem entrar e esperar na sala se quiserem. Apertei o botão para abrir o portão eletrônico e observei pela câmera enquanto eles trocavam. Olhares nervosos antes de finalmente entrarem na propriedade. Assisti pelo monitor enquanto eles caminhavam lentamente pelo caminho de pedras que leva até a entrada principal, olhando ao redor com espanto para os jardins meticulosamente cuidados, a fonte central, as esculturas que adquiri em leilões de arte. Minha governanta, Sra. Martinez, já estava na porta esperando para recebê-los, como instruí pelo interfone interno. Ela os conduziria para a sala de estar formal, aquela que uso para reuniões de negócios, não o espaço aconchegante onde realmente passo meu tempo livre. Queria que eles vissem exatamente o quanto eu havia conquistado. Subi rapidamente para trocar de roupa. Tirei meu confortável hobby de seda e coloquei um de meus ternos mais caros,
aquele azul marinho da Chanel que usei na capa da Forbes no ano passado. Prendi meu cabelo em um coque impecável, coloquei meus brincos de diamantes, um presente que dei a mim mesma quando fechamos nosso primeiro contrato de 1 milhão, e calcei meus Louboutins. Queria parecer bem-sucedida, intocável, completamente transformada daquela garota que eles conheceram. Respirei fundo várias vezes diante do espelho, ensaiando a expressão neutra que uso em negociações difíceis, e então desci as escadas, o som dos meus saltos ecoando no mármore, anunciando minha chegada. Quando entrei na sala, a expressão nos rostos deles valeu cada segundo de ansiedade que senti. Meu pai estava sentado na ponta do sofá, como se tivesse medo de afundar muito nele, segurando uma xícara de café que a senhora Martinez havia servido, sem nem beber. Diane estava olhando para os quadros na parede, originais de artistas contemporâneos que comecei a colecionar nos últimos anos. Quando me viram, os dois praticamente pularam. Helena, meu pai disse, como se estivesse vendo um fantasma. Acho que de certa forma estava mesmo. A Helena que eles conheciam, aquela garota insegura e carente de atenção, havia morrido há muito tempo. Pai, Diane, respondi friamente, mantendo-me de pé. Não ofereci abraços, nem apertos de mão. Apenas fiquei ali, deixando que eles me observassem. Sua casa é impressionante. Diane finalmente disse, com aquele tom de voz que usava quando estava tentando soar sincera. Mas na verdade, estava morrendo de inveja. É apenas uma das minhas propriedades, respondi casualmente. Tenho outra em Hamptons e um apartamento em Nova York. Este é só onde passo mais tempo por causa do escritório central da empresa. Vi os olhos dela se arregalarem ligeiramente. Aquela pequena demonstração de sucesso não deveria ter me dado tanta satisfação, mas deu. Sentei-me na poltrona oposta a eles, cruzando as pernas e apoiando as mãos nos braços da cadeira como se estivesse presidindo uma reunião de negócios. Então, comecei, olhando para o meu relógio de pulso, outro pequeno troféu que comprei para mim mesma. Tenho exatamente 20 minutos antes da minha videoconferência com nossos parceiros em Berlim. Em que posso ajudá-los? Meu tom era educado, mas distante. O tipo de cordialidade que se oferece a estranhos, não à família. Meu pai pigarreou, claramente desconfortável. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi. As rugas ao redor dos olhos estavam mais profundas, o cabelo quase completamente branco agora. Por um breve momento, senti uma pontada de algo. Não exatamente pena, talvez nostalgia por aqueles raros momentos da minha infância antes de Diane, quando ele ainda era apenas meu pai. Mas então lembrei de como ele permitiu que ela me tratasse como um fardo, como ele escolheu ignorar o favoritismo descarado pelo filho deles, como ele riu dos meus sonhos. E aquela pontada desapareceu tão rapidamente quanto veio. Bem, nós queríamos ver como você estava. Ele começou, gaguejando um pouco. Tem sido difícil te encontrar nos últimos anos. Quase ri. Difícil me encontrar? Meu rosto? Estava em revistas de negócios, dei palestras em conferências internacionais, minha empresa era regularmente citada em artigos sobre inovação tecnológica. A verdade é que eles nunca se importaram em procurar até agora. Bem, aqui estou. Eu, respondi secamente. Como podem ver, estou ótima. Fiz um gesto vago ao meu redor, abrangendo toda a opulência da sala. Mas duvido que vocês vieram até aqui só para confirmar meu bem-estar. O que realmente querem? Diane lançou um olhar urgente para meu pai, como se o pressionasse a ir, direto ao ponto. Ele parecia estar reunindo coragem, girando nervosamente a aliança de casamento no dedo. É sobre seu irmão, Helena. Ele finalmente disse. Corrigiu imediatamente. Meio-irmão. A distinção sempre foi importante para eles quando éramos crianças. Então achei justo mantê-la agora. Meu pai pareceu engolir em seco antes de continuar. Sim, bem, o Matthew. Ele está passando por um momento difícil. Perdeu o emprego há quase 1 ano agora.
tem lutado com alguns problemas pessoais. Problemas pessoais. Conhecia bem esse eufemismo. Matthew sempre teve problemas pessoais durante toda a faculdade, que na verdade eram festas, bebida e zero compromisso com os estudos. E mesmo assim, eles continuaram jogando dinheiro nele, dando segundas, terceiras, quartas chances. Oportunidades que nunca me foram oferecidas. Lamento ouvir isso, disse, mas minha voz não carregava nenhuma emoção real. Mas ainda não entendi por que vieram até aqui. Diane se inclinou para a frente, assumindo o controle da conversa como sempre fazia quando meu pai hesitava. Helena, queríamos saber se você poderia ajudar. Talvez dar um emprego para o Matthew na sua empresa? Ele tem formação em tecnologia, afinal, mesmo não tendo terminado o curso. E vocês são família, independente de tudo. A audácia dela quase me fez engasgar. Depois de anos me tratando como a estranha, a intrusa, agora de repente éramos família? Respirei fundo, contando até 10 mentalmente. Deixe-me ver se entendi. Comecei, mantendo a voz controlada. Vocês não fizeram absolutamente nenhum esforço para me contatar por 5 anos. Não ligaram no meu aniversário, não enviaram um único e-mail perguntando se eu estava viva ou morta. Chegaram a contestar o testamento da vovó, a única pessoa que se importou comigo naquela casa. E agora aparecem na minha porta querendo que eu ofereça um emprego ao Matthew? Soltei uma risada curta, sem humor. O mesmo Matthew que recebeu um carro no aniversário de 16 anos enquanto eu ganhei um cartão? O mesmo que teve uma festa de formatura do ensino médio com 200 convidados, enquanto vocês não tinham dinheiro para comparecer à minha cerimônia de formatura da faculdade, onde recebi honras, por sinal? Aquele Matthew, meu pai teve a decência de parecer envergonhado, seus olhos fixos no chão, mas Diane manteve o queixo erguido, sempre a rainha do drama e da negação. Nós cometemos erros, Helena. Meu pai murmurou, ainda sem conseguir me olhar nos olhos. Muitos erros. E eu sinto muito. Mas era a primeira vez que o ouvia se desculpar por qualquer coisa relacionada à maneira como fui tratada naquela casa. Em qualquer outro momento da minha vida, aquelas palavras teriam significado o mundo para mim. Eu teria agarrado esse pedaço de validação e o carregado como um tesouro. Mas agora, elas soavam vazias, convenientes demais considerando as circunstâncias. Sentir muito não muda o passado, respondi friamente. E não responde minha pergunta. Por que eu deveria ajudar? O Matthew agora? Diane respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo doloroso. Estamos perdendo a casa. Ela finalmente admitiu, as palavras saindo apressadas. O negócio do seu pai faliu há 2 anos. Usamos todas as nossas economias, hipotecamos a casa novamente. Pegamos empréstimos. Tentamos de tudo para nos manter à tona e ajudar o Matthew com suas despesas. Ela fez uma pausa, trocando olhares com meu pai. O banco vai retomar a propriedade no próximo mês. Não temos para onde ir. Aquilo me pegou de surpresa. Não que eu estivesse acompanhando a vida deles, mas meu pai sempre foi um homem orgulhoso. Dono da própria oficina mecânica por mais de 30 anos. Era um negócio pequeno, mas estável. Ou pelo menos costumava ser. O que aconteceu com a oficina? Perguntei, genuinamente curiosa. Meu pai suspirou profundamente, parecendo envelhecer mais alguns anos diante dos meus olhos. A economia, principalmente. Menos clientes, mais competição. Depois vieram as contas médicas quando descobri o problema no coração há 3 anos. E precisei reduzir o trabalho. Tentamos manter o Matthew na faculdade, mas ele balançou a cabeça, deixando o resto da frase no ar. Então meu pai estava doente. Essa informação provocou uma pequena fissura na armadura que construí ao redor do meu coração. Não que isso mudasse o passado, mas... Por que não me procuraram antes? Por que esperar até estarem prestes a perder tudo? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Orgulho. Vergonha.
E provavelmente a crença de que o Matthew, seu filho dourado, resolveria tudo no final. Afinal, eles tinham apostado tudo nele, não é mesmo? Haviam sacrificado meu bem-estar emocional, minhas oportunidades, até mesmo o relacionamento comigo, tudo pela promessa do que ele poderia se tornar. E agora estavam aqui, em minha sala de estar luxuosa, finalmente enfrentando as consequências daquela aposta perdida. Diane começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo e manchando sua maquiagem barata. Meu pai parecia derrotado, os ombros caídos. Por um momento me permiti sentir uma pontada de satisfação. Não era bonito da minha parte, eu sei, mas era humano. Olhei para o relógio e percebi que minha suposta reunião começaria em 5 minutos. Parte de mim queria continuar com a mentira, dispensá-los educadamente e nunca mais vê-los novamente. Seria o mais fácil, o mais seguro para meu coração que finalmente havia cicatrizado. Mas algo dentro de mim precisava saber mais. A reunião pode esperar, disse, pegando meu celular e enviando uma mensagem rápida para minha assistente pedindo que reagendasse meus compromissos da manhã. Voltei minha atenção para eles. Onde está Matthew agora? Por que ele não veio? Com vocês? Uma expressão estranha passou pelo rosto de Diane, um misto de vergonha e raiva contida. Ele está em reabilitação. Ela admitiu, a voz quase um sussurro. Pela terceira vez. Cocaína. As 2 primeiras vezes pagamos, mas... Agora. Ela não precisou terminar. Agora eles não tinham mais dinheiro para bancar as falhas do filho perfeito. Agora eles estavam vindo até mim, a filha que nunca foi suficiente. A ironia era quase dolorosa. Todos aqueles anos em que me disseram que eu precisava ser mais como Matthew, mais sociável, mais carismática, menos esquisita com meus computadores e códigos. E no final, quem estava sustentando um vício caro e quem tinha construído um império? Entendo, respondi, mantendo minha expressão neutra. Levantei-me e caminhei até a janela, observando o jardim enquanto tentava processar tudo. Não sabia o que sentir. Vingança? Compaixão? Ambos pareciam inadequados para a complexidade do momento. O que exatamente vocês querem de mim? Perguntei, ainda de costas para eles. Um emprego para o Matthew quando ele sair da reabilitação é uma coisa, mas tenho a impressão de que há mais. Ouvi o som do sofá quando meu pai mudou de posição, provavelmente desconfortável com o rumo da conversa. Precisamos de ajuda. Financeira. Ele finalmente admitiu, a voz embargada pela humilhação. Para salvar a casa, para o tratamento do Matthew, para recomeçar. Fechei os olhos por um momento, deixando que as palavras penetrassem. Eles queriam meu dinheiro. O dinheiro que ganhei sozinha, sem nenhuma ajuda deles, depois que me deixaram sem nada. O dinheiro que consegui apesar deles, não por causa deles. E o que me ofereceriam em troca? Perguntei, virando-me para encará-los novamente. A pergunta claramente os pegou de surpresa. Eles provavelmente esperavam que eu reagisse com emoção, indignação ou talvez até mesmo com alegre generosidade. Mas eu havia aprendido a negociar no mundo dos negócios. Nada vem de graça. E embora eles fossem tecnicamente minha família, biológica, há muito tempo haviam perdido o direito de esperar qualquer coisa de mim. Em troca? Repetiu meu pai confuso. Não entendo. O que você quer dizer? Voltei a sentar-me na poltrona, cruzando as pernas novamente, o poder da posição me dando segurança. Negócios, pai. Estou falando de negócios. Vocês estão me pedindo um investimento substancial. Quero saber qual é o retorno. Diane pareceu ofendida, sua expressão endurecendo. Somos sua família, Helena. Isso não deveria ser suficiente? Não consegui conter uma risada curta e amarga. Família? É interessante como esse conceito só aparece quando vocês precisam de algo de mim. Quando eu precisava de vocês. Quando precisava de apoio emocional, de aceitação, de um simples reconhecimento pelo meu esforço.
De repente eu não era família real, lembra? Suas palavras exatas no funeral da vovó. Ela teve a decência de corar, desviando o olhar. Meu pai interveio, tentando suavizar a situação como sempre fazia quando Diane mostrava sua verdadeira face. Helena, entendemos que você tenha ressentimentos, e com razão. Fizemos escolhas terríveis, tratamos você injustamente. Eu falhei como seu pai. Sua voz falhou neste ponto, e pela primeira vez, vi lágrimas em seus olhos. Não há desculpa para isso, mas estamos desesperados. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com décadas de mágoa, arrependimento e oportunidades perdidas. Peguei-me estudando o rosto do meu pai, o homem que um dia foi meu herói, até Diane entrar em nossas vidas. Procurei nele vestígios do pai que me ensinava a andar de bicicleta, que me colocava nos ombros para que eu pudesse ver os desfiles, que me contava histórias antes de dormir. Antes da morte da minha mãe, antes de ele se sentir sobrecarregado com uma filha pequena, antes de Diane aparecer prometendo uma nova chance de felicidade, com a condição de que eu fosse gradualmente relegada às sombras. Suspirei profundamente. Vocês sabem quanto vale esta casa? Perguntei, mudando abruptamente de assunto. Eles se entreolharam, confusos com a pergunta. Não faço ideia, respondeu meu pai. Alguns milhões, imagino? Balancei a cabeça. 12 milhões. Comprei à vista há 2 anos. Minha empresa vale aproximadamente 200 milhões agora, embora começando com praticamente nada. Sabe quanto dinheiro a vovó me deixou? O dinheiro que vocês tentaram tirar de mim? Fiz uma pausa, deixando a pergunta pairar no ar. 25 mil dólares. Foi tudo o que precisei. Isso e muita determinação para provar que vocês estavam errados sobre mim. Vi os olhos deles se arregalarem com a menção dos valores. 25 mil dólares era menos do que eles provavelmente gastaram em uma única rodada de reabilitação para Matthew. E eu transformei isso em um império. Não estou dizendo isso para me gabar, continuei. Estou dizendo porque quero que entendam algo. Eu construí tudo isso sozinha. Sem apoio emocional, sem rede de segurança, sem ninguém para me resgatar. Quando as coisas ficavam difíceis. Houve momentos no início em que mal conseguia pagar o aluguel, quando comia macarrão instantâneo por semanas seguidas, quando trabalhava 20 horas por dia para fazer meu aplicativo funcionar. Tomei um gole da água que a senhora Martinez havia deixado discretamente na mesa lateral. O ponto é, sei o que é lutar, sei o que é começar do zero, e parte de mim acha que vocês e Matthew precisam aprender essa lição também. Diane abriu a boca provavelmente para protestar, mas meu pai colocou uma mão em seu braço, silenciando-a. Ele me olhava com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Talvez uma mistura de vergonha e, surpreendentemente, algo parecido com orgulho. Você está certa, ele disse baixinho. Nós falhamos. Com você e de muitas maneiras, com o Matthew também. Demos tudo a ele sem exigir nada em troca. Achamos que estávamos ajudando, mas... Ele balançou a cabeça tristemente. Olhe para onde isso nos levou. Era a coisa mais honesta que meu pai me dizia em décadas. Por um momento, senti a muralha que havia construído ao meu redor vacilar ligeiramente. Não cair, apenas vacilar. Levantei-me novamente, precisando me mover, pensar. Caminhei até a lareira, onde mantinha algumas fotos. Peguei uma em particular. Eu na formatura da faculdade, sozinha, sem família ao meu lado. Foi tirada por uma colega de quarto. Eu sorria na foto, mas meus olhos contavam outra história. Sabem o que mais me machucou? Perguntei, mostrando a foto a eles. Não foi o dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Era sobre pertencimento, sobre ser vista. Vocês nunca me viram. Nunca tentaram me conhecer de verdade. Coloquei a foto de volta em seu lugar. E agora vocês estão aqui, não porque finalmente querem conhecer a mulher que me tornei, mas porque precisam do meu dinheiro. Diane começou a soluçar mais abertamente agora,
seu corpo inteiro tremendo. Você não entende, ela disse entre lágrimas. Não viemos só pelo dinheiro. Estamos verdadeiramente arrependidos. Eu nunca soube como ser mãe para uma criança que não era minha. Estava com tanto medo que você não me aceitasse, que sempre lembraria da sua mãe verdadeira e me compararia com ela. Então eu me afastei. Foi errado. Eu sei agora. Mas Matthew está realmente tentando melhorar desta vez. Ele pergunta por você, sabia? Tem acompanhado seu sucesso online. Ele tem orgulho de você, mesmo que nunca tenha dito. Olhei para ela ceticamente. Era difícil acreditar em qualquer coisa que saísse da boca de Diane, especialmente quando envolvia sentimentos positivos de Matthew em relação a mim. Nosso relacionamento sempre foi marcado por competição, incentivada por ela, e ressentimento mútuo. Quando éramos adolescentes, ele fazia questão de me lembrar que eu era apenas meia-irmã, a intrusa. Uma vez chegou a rasgar um projeto de programação em que eu tinha trabalhado por semanas, dizendo que meninas não deveriam perder tempo com coisas de nerd. Isso não muda o passado, respondi calmamente. E tenho dificuldade em acreditar nessa súbita mudança de coração. Voltei para minha poltrona, pensando no que fazer. Poderia simplesmente escrever um cheque, mandá-los embora e continuar minha vida. Seria o mais fácil. Ou poderia recusá-los completamente, deixá-los enfrentar as consequências de suas escolhas. Seria o mais justo, talvez. Mas nenhuma dessas opções parecia certa. Não para a pessoa que me tornei. Vou fazer o seguinte, disse finalmente, após alguns momentos de reflexão. Não vou simplesmente dar dinheiro a vocês, mas posso oferecer uma oportunidade, tanto para vocês quanto para Matthew. Fiz uma pausa, certificando-me de que tinha a atenção total deles. Tenho uma propriedade menor na cidade vizinha. Era um investimento, mas está vazia no momento. Vocês podem morar lá por 1 ano, sem aluguel. Durante esse tempo, vou pagar pela reabilitação de Matthew, uma clínica séria que eu escolher, não aquelas que vocês encontraram que claramente não funcionaram. E quando ele sair, se realmente quiser trabalhar, posso considerar um estágio na área de TI da minha empresa. Estágio, não um cargo alto. Ele começará do zero, como qualquer outro funcionário. Meu pai parecia aliviado, mas Diane hesitou. E quanto à casa? Nossa casa. Claro que ela perguntaria isso. Aquela casa com seus 4 quartos onde eu ocupava o menor, aquela cozinha onde eu me sentava sozinha tantas noites enquanto eles estavam ocupados com as atividades de Matthew, aquela sala onde minhas conquistas nunca eram dignas de comemoração. A casa está perdida, respondi firmemente. E talvez seja melhor assim. Muitas memórias ruins lá, pelo menos para mim. Vi um lampejo de compreensão passar pelo rosto do meu pai. Acho que pela primeira vez ele estava realmente entendendo como havia sido crescer naquela casa para mim, como uma convidada indesejada em vez de uma filha amada. Além disso, continuei, vocês não precisam mais de uma casa tão grande. Se Matthew realmente se recuperar e vocês conseguirem se estabilizar financeiramente durante este ano, podemos conversar sobre um lugar menor, talvez um apartamento. Mas não prometo nada. Queria que eles entendessem que não seria uma fonte infinita de dinheiro, que minha oferta tinha limites e condições. E quanto a você? Meu pai perguntou suavemente. Veremos você? Ou isso é apenas caridade à distância? A pergunta me pegou desprevenida. Não tinha pensado nisso. Parte de mim queria manter a distância emocional que havia funcionado tão bem nos últimos 5 anos. Outra parte, aquela menina pequena que ainda existia em algum lugar dentro de mim, ansiava por uma chance de ter uma família de verdade. Não sei, respondi honestamente. Não posso prometer que seremos uma família feliz de repente. Há muita mágoa, muitos anos perdidos. Vamos começar com pequenos passos. Olhei para o relógio novamente, de repente sentindo o peso dessa conversa. Estava emocionalmente exausta. Preciso pensar mais sobre os detalhes.
E vocês também deveriam pensar se podem aceitar minhas condições. Não estou apenas oferecendo dinheiro. Estou oferecendo uma chance de recomeçar, mas com regras claras. Levantei-me, sinalizando que a conversa estava chegando ao fim. A senhora Martinez vai mostrar a vocês a saída. Deixem seu contato atual com ela. Entrarei em contato em alguns dias, depois que tiver organizado tudo. Meu pai se levantou primeiro, hesitante, como se quisesse dizer ou fazer algo mais. Por um instante, pensei que ele fosse tentar me abraçar, e não estava certa de como reagiria a isso. Mas ele apenas estendeu a mão, um gesto formal demais para um pai e filha, mas talvez apropriado para o que éramos agora. Dois adultos tentando navegar em um relacionamento complexo e danificado. Apertei sua mão, notando como parecia mais áspera, mais frágil do que me lembrava. Obrigado, Helena, ele disse a voz rouca. Sei que não merecemos sua ajuda. Diane se levantou também, ainda secando as lágrimas. Ela não ofereceu a mão, apenas assentiu em minha direção. Sempre foi orgulhosa demais, mesmo na derrota. A senhora Martinez apareceu discretamente, pronta para escoltá-los para fora. Antes que saíssem, porém, meu pai se virou uma última vez. Você se parece tanto com ela, disse suavemente. Com sua mãe. Ela ficaria tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ele raramente mencionava minha mãe depois de se casar. Com Diane, era quase como se aquela parte da vida dele tivesse sido apagada. Não consegui responder, apenas assenti levemente, sentindo um nó inesperado na garganta. Depois que saíram, fiquei parada na sala por um longo tempo, apenas respirando. Meu telefone tocava insistentemente. E-mails, mensagens, o mundo dos negócios continuava girando lá fora, mas dentro da minha cabeça era como se um furacão estivesse passando. Todas aquelas emoções cuidadosamente guardadas, todas aquelas memórias que eu havia trancado em caixas mentais, estavam agora espalhadas, desordenadas, exigindo atenção. Fui até o bar e servi uma dose de uísque, algo que raramente fazia, antes do pôr do sol. Precisava de algo para acalmar meus nervos. Enquanto o líquido âmbar queimava em minha garganta, pensei na ironia da situação. Por anos, sonhei com este momento. O momento em que eles teriam que admitir que estavam errados sobre mim, que teriam que encarar o sucesso que construí apesar deles. Na minha cabeça, era sempre um momento de triunfo puro, de vingança doce. Mas a realidade era muito mais complicada, muito mais confusa. Não havia sentido a satisfação que esperava. Em vez disso, sentia uma mistura de emoções contraditórias. Ressentimento ainda, sim, mas também compaixão, tristeza pela família que poderíamos ter sido, e talvez, escondida bem no fundo, um pequeno, teimoso fio de esperança. Sentei-me em meu escritório depois que eles partiram, tentando voltar ao trabalho, mas não conseguia me concentrar. Abri meu laptop, olhei para a tela, mas as palavras e números pareciam não fazer sentido. Meus pensamentos continuavam voltando para aquele encontro, para as expressões em seus rostos, para a sensação estranha que ficou em meu peito. Decidi cancelar minhas reuniões restantes do dia, algo que quase nunca fazia. Precisava processar tudo isso. Meu assistente pessoal, Thomas, pareceu surpreso quando liguei para informá-lo, mas não questionou. Uma das vantagens de ser a chefe, você não precisa explicar quando precisa de um tempo. Peguei meu carro e dirigi sem rumo, acabando na praia a alguns quilômetros da minha casa. Era um dia de semana, então estava quase vazia, apenas alguns aposentados caminhando. Na orla e mães com crianças pequenas demais para estarem na escola. Tirei os sapatos e caminhei pela areia, deixando a água fria tocar meus pés ocasionalmente. Foi ali, com o barulho das ondas como pano de fundo, que permiti que as lágrimas finalmente viessem. Lágrimas que havia segurado por anos. Chorei pela menina que fui, pela maneira como fui deixada de lado, esquecida, tratada como menos importante. Chorei pelo relacionamento com meu pai que perdi quando Diane entrou em nossas vidas. Chorei pela família que nunca tive, pelos natais, tensos
pelos aniversários escassos, por todas as vezes que me sentei sozinha enquanto ouvia risadas do outro lado da casa, onde a família real estava reunida. Mas também chorei pela família à minha frente agora, quebrada, desesperada, finalmente enfrentando as consequências de suas escolhas. Chorei por Matthew, que teve tudo entregue de bandeja e acabou destruindo sua própria vida. Chorei por meu pai envelhecido e doente, que só agora parecia perceber seus erros. E sim, até mesmo por Diane, que talvez nunca soubesse realmente como ser mãe de uma criança que não era sua. Parte de mim queria ligar para minha terapeuta, a mulher, que me ajudou a processar grande parte desse trauma ao longo dos anos. Mas outra parte sabia que este era um momento que eu precisava viver sozinha, sentir completamente, antes de poder colocá-lo em palavras para outra pessoa. Quando as lágrimas finalmente secaram, senti-me estranhamente mais leve, como se um peso que nem sabia que estava carregando tivesse sido parcialmente levantado. Voltei para casa depois do anoitecer, exausta emocionalmente, mas com a mente mais clara. A senhora Martinez havia deixado um jantar leve preparado antes de ir embora, mas não tinha apetite. Em vez disso, subi para meu quarto, tomei um longo banho e me sentei na varanda que dava para o oceano. As luzes da cidade brilhavam à distância, lembrando-me de tudo que havia conquistado. Uma vida que muitos invejavam. E ainda assim, hoje fui brutalmente lembrada do vazio que às vezes sentia. Aquele espaço que o sucesso profissional nunca conseguiria preencher completamente. Peguei meu telefone e hesitei por um momento antes de abrir uma pasta de fotos raramente visitada. Era ali que guardava algumas poucas imagens antigas digitalizadas. Fotos da minha infância, antes de tudo mudar. Minha mãe segurando-me quando bebê, seu sorriso radiante. Meu pai me ensinando a andar de bicicleta, seu rosto mais jovem, sem as linhas de preocupação que agora o marcavam profundamente. Olhando para essas imagens, lembrei-me de que houve um tempo em que ele realmente me amava incondicionalmente, antes que a dor da perda e as complicações de uma nova família o transformassem em alguém que mal reconhecia. Enquanto deslizava pelas fotos, parei em uma em particular. Eu, com cerca de 6 anos, sentada no colo do meu pai, ambos rindo de algo que não conseguia mais lembrar. Foi pouco antes da morte da minha mãe. Olhando para aquela foto, percebi que talvez estivesse oferecendo esta segunda chance não apenas por eles, mas também por mim, por aquela menina na foto que adorava seu pai mais do que qualquer coisa no mundo. Por aquela versão de nós que existiu antes que tudo desmoronasse. Não tinha ilusões de que seria fácil. Décadas de mágoa não desaparecem com uma única conversa, por mais catártica que seja. Matthew poderia nunca se recuperar completamente. Diane poderia nunca realmente me aceitar. Meu pai poderia estar perto demais do fim de sua vida para realmente reconstruir o que perdemos. Mas talvez houvesse valor em tentar. Não por algum ideal hollywoodiano de reconciliação familiar, mas por algo mais realista. 1. Relacionamento adulto baseado em respeito mútuo e limites claros. Coloquei o telefone de lado e olhei para as estrelas. Amanhã começaria a organizar os detalhes. A casa, a clínica de reabilitação, os arranjos financeiros. Mas por esta noite, permitiria-me simplesmente sentir, processar e talvez começar a curar. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Entre gerenciar minha empresa e organizar os arranjos para meu pai e Diane, mal tive tempo para respirar. Thomas, meu assistente, olhava-me com curiosidade cada vez que eu pedia para ele ligar para mais uma clínica de reabilitação ou verificar detalhes sobre a casa na cidade vizinha. Não expliquei a situação para ele, mantive tudo vago, dizendo apenas que era um assunto familiar. A verdade é que eu mesma ainda estava processando tudo. Liguei para meu pai 2 dias depois da visita, dando instruções sobre como proceder. A conversa foi estranhamente formal, como 2 pessoas que mal se conhecem negociando um contrato. Perguntei sobre Matthew, sobre seu estado atual, sobre a gravidade de seu vício. As respostas foram dolorosas de ouvir.
Aparentemente, ele havia caído muito mais fundo do que haviam inicialmente admitido. Não era apenas cocaína, mas uma mistura de substâncias, além de dívidas com pessoas perigosas. Era um lembrete de como as aparências podem ser enganosas. O menino dourado, o filho perfeito, reduzido a um viciado endividado que colocou os próprios pais na ruína. Marquei uma reunião com minha advogada para o dia seguinte, para discutir os termos legais do acordo que ofereceria a eles. Não queria que houvesse mal-entendidos ou expectativas irrealistas. Tudo seria colocado por escrito. A casa emprestada. Por 1 ano, o pagamento da reabilitação, a possibilidade de um estágio para Matthew se ele se mantivesse limpo por pelo menos 6 meses. Também deixei claro que não estava assumindo suas dívidas anteriores. Eles teriam que lidar com credores e com o banco por conta própria, embora eu pudesse oferecer orientação legal através dos meus contatos. Enquanto revisava os documentos, encontrei-me refletindo sobre como a dinâmica entre nós havia se invertido tão drasticamente. Agora eu era a provedora, a que estabelecia as regras, a que determinava o futuro deles. Era um poder que nunca busquei, nunca desejei realmente. Toda a minha vida quis apenas ser vista, ser valorizada. E agora que tinha esse poder, descobri que não me trazia o prazer que imaginei que traria. Em vez disso, sentia o peso da responsabilidade, não apenas pela minha vida, mas agora também pelas deles, de certa forma. Na manhã do dia em que eles se mudariam para a casa que providenciei, recebi uma ligação de meu pai. Sua voz parecia diferente, menos derrotada, talvez com um toque de determinação que não ouvia há anos. Helena, ele disse, antes de nos mudarmos, há algo que preciso te dar, algo que pertenceu à sua mãe. Meu coração deu um salto. Possuía pouquíssimas coisas que haviam pertencido à minha mãe. Depois que ela morreu, a maioria de suas coisas foi doada ou guardada em algum lugar inacessível para mim. Quando Jayane se mudou, qualquer vestígio remanescente da presença da minha mãe na casa parecia desaparecer ainda mais rapidamente. O que é? Perguntei, incapaz de esconder a emoção na minha voz. É melhor você ver pessoalmente, ele respondeu. Você poderia vir até a casa? Estamos terminando de empacotar as últimas coisas. Hesitei. Não havia pisado naquela casa desde que saí há 5 anos, e não tinha certeza se estava emocionalmente preparada para fazê-lo agora. Mas a curiosidade sobre o que poderia ser esse item da minha mãe era forte demais. Estarei aí em 1 hora, respondi, e desliguei antes que pudesse mudar de ideia. A viagem até meu antigo bairro foi surreal. As ruas pareciam ao mesmo tempo estranhamente familiares e completamente alienígenas. Quando estacionei em frente à casa onde passei a maior parte da minha vida, fiquei surpresa com o quanto parecia menor do que lembrava. A pintura estava descascando, o jardim negligenciado, e havia um grande aviso de execução hipotecária, pregado perto da porta da frente. Era uma visão triste, mas também um lembrete poderoso de como as circunstâncias podem mudar. Respirei, fundo antes de sair do carro. Meu pai deve ter ouvido o motor, pois apareceu na porta antes mesmo que eu batesse. Ele parecia nervoso, quase tímido. Obrigado por vir, disse, dando um passo para o lado para me deixar entrar. A casa estava quase vazia, caixas empilhadas perto da porta, móveis cobertos com lençóis. Jayane não estava à vista, e fiquei secretamente aliviada por isso. Ela foi levar algumas coisas para a caridade, explicou meu pai, como se lesse meus pensamentos. Vamos, ele continuou. Está no sótão. Guardei lá todos esses anos. Não sei por que nunca te dei antes. Enquanto o seguia escada acima até o sótão empoeirado, uma parte de mim já suspeitava do que poderia ser. E quando ele abriu um velho baú e tirou de dentro um pequeno diário de capa de couro com as iniciais da minha mãe gravadas, as lágrimas começaram a cair antes mesmo que ele o colocasse em minhas mãos. Aquele diário mudou tudo de alguma forma. Não de uma maneira dramática como em filmes, mas de uma maneira sutil e profunda.
Nas semanas e meses que se seguiram, li e reli as palavras da minha mãe, seus pensamentos sobre a vida, sobre meu pai e especialmente sobre mim, sua filha pequena que ela adorava com todo o seu coração. Havia entradas sobre sonhos que ela tinha para mim, sobre o quanto ficava orgulhosa de minha curiosidade e determinação, mesmo quando eu era apenas uma criança pequena. E havia também cartas. Cartas que ela escreveu para mim, sabendo que estava doente, para serem lidas em momentos importantes da minha vida que ela não viveria para ver. Meu pai nunca as havia entregue, seja por dor ou por simplesmente não conseguir lidar com o lembrete de sua perda. Hoje, quase um ano após aquela manhã surreal quando eles apareceram no meu portão, as coisas encontraram um novo equilíbrio. Matthew completou a reabilitação e, para minha surpresa, está realmente se esforçando no estágio de nível básico que lhe ofereci no departamento de TI. Não somos amigos, provavelmente nunca seremos, mas existe um respeito relutante entre nós que é melhor do que o ressentimento amargo que costumávamos compartilhar. Meu pai e Diane ainda estão na casa que providenciei. Nosso acordo original era por um ano, mas recentemente sugeri que poderiam ficar por mais tempo se quisessem. Jantamos juntos uma vez por mês. São jantares às vezes desconfortáveis, às vezes afetuosos, sempre complicados. Diane e eu provavelmente nunca seremos próximas, mas estamos aprendendo a coexistir sem a hostilidade de antigamente. Quanto a mim, continuo sendo a mesma mulher de negócios bem-sucedida. Minha empresa continua crescendo, minha vida profissional continua florescendo, mas algo dentro de mim está diferente. A ferida que carregava por tanto tempo, aquele sentimento constante de rejeição e inadequação, começou finalmente a cicatrizar. Não por causa de qualquer grande gesto dramático ou pedido de desculpas, mas através do lento e imperfeito processo de construir novos relacionamentos adultos com as pessoas que me machucaram. Não é perdão exatamente. Algumas coisas são difíceis demais para serem verdadeiramente perdoadas. É mais como compreensão. E talvez um reconhecimento de que todos nós somos quebrados de alguma forma, todos cometemos erros terríveis, e às vezes o máximo que podemos fazer é tentar construir algo melhor a partir dos cacos. Eu nunca planejei postar esta história. Mas hoje, sentada no meu escritório, olhando para o convite de formatura de Matthew, ele finalmente voltou a estudar, desta vez pagando seu próprio caminho, senti a necessidade de compartilhar. Não para me gabar ou buscar validação, mas porque talvez alguém por aí precise ouvir que às vezes as pessoas que deveriam te amar te decepcionam profundamente. E ainda assim, você pode construir uma vida bela e significativa apesar disso. E quem sabe, talvez até mesmo encontrar um caminho de volta até elas, nos seus próprios termos. Não porque você precisa delas, mas porque escolhe dar outra chance ao amor, mesmo que de uma forma diferente do que sonhou.